Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma espécie de guia básico, um guia bem objetivo, com tudo que você precisa saber sobre as ações e os fundos imobiliários, os principais ativos aí da renda variável, né, essa categoria de ativos aí negociados em bolsa de valores. Então, se você quer começar a investir nessa classe de ativos, quer começar a investir em renda variável, fica ligado até o final desse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, e aí ao longo desse vídeo a gente vai conversar sobre tudo que você precisa saber sobre as ações e sobre os fundos imobiliários, certo? Desde aí da parte de definição, da parte de como que funciona o ativo, para onde que vai o seu dinheiro quando você investe nesses ativos, como que você pode ganhar dinheiro com esses ativos. Então você vai ver tudo que você precisa saber ao longo desse vídeo, certo? Para você fazer o seu primeiro investimento com segurança e tendo ali uma boa base de conhecimento. Então vamos lá. Bom, e começando aqui falando sobre as ações, primeiro vamos falar sobre basicamente qual que é a melhor definição, o que você precisa saber sobre uma ação. E bom, uma ação nada mais é que uma fração ou um pedaço de uma grande empresa negociado ali na nossa bolsa de valores. E aí quando você compra esse pedaço, essa fração, essa ação de uma grande empresa, você passa a ser um sócio ou uma sócia dessa empresa e pode participar do crescimento dessa empresa, bem como da divisão dos lucros dessa empresa na forma aí de dividendos. Bom, então agora que você viu ali uma melhor definição para o que é uma ação, que é justamente ali uma fração de uma grande empresa que você pode comprar e vender esses pedaços na nossa bolsa de valores, é interessante que você entenda um conceito ali que ele é até um pouco escondido no meio ali da educação financeira e do mercado financeiro, que é justamente os conceitos de mercado primário e mercado secundário de ações. Bom, e falando primeiramente sobre o que é o mercado primário de ações, imagina que existe uma grande empresa que ela está ali rodando suas atividades, mas ainda não está disponível na bolsa de valores. Ela ainda possui, como a gente fala, ela ainda possui um capital fechado. E aí essa empresa ela decide migrar parte das suas ações para a bolsa de valores. Ela decide entrar para a bolsa de valores. Então ela vai fazer um processo chamado de IPO, ou traduzindo para o português, ela vai fazer uma oferta pública inicial para pôr parte das suas ações na nossa bolsa de valores. E aí um grupo de investidores, as pessoas que investem na bolsa, elas podem comprar as ações dessas empresas, elas vão comprar ações diretamente dessa empresa quando essa empresa está entrando na bolsa. Então essa compra dos investidores das ações diretamente da empresa que está emitindo aquelas ações é chamado de mercado primário, que é basicamente essa compra entre investidores da bolsa comprando ações diretamente da empresa que está fazendo esse processo de entrada na bolsa de valores. Bom, então imagine que agora esse grupo de investidores que possuem essas ações daquela empresa que entrou na bolsa, esses investidores eles passam algum tempo, passam algumas semanas, alguns meses, alguns anos e decidem vender essas ações. E aí eles vão vender essas ações para outros investidores ali da nossa bolsa de valores. Então esse comércio de ações, essa negociação de ações entre investidores e outros investidores de bolsa de valores é o nosso chamado de mercado secundário. Então, só resumindo aqui, o mercado primário seria uma negociação entre empresa e investidores e acionistas da bolsa, e o mercado secundário seria uma negociação de ações ou negociação de ativos entre investidores e investidores de bolsa de valores. Bom, então agora que você entendeu essa parte conceitual, essa parte de definição de uma ação e viu esses conceitos de mercado primário e mercado secundário, que são conceitos ali mais técnicos, mas que é essencial, é importante que você saiba, até para você entender melhor o funcionamento, o mecanismo da nossa bolsa de valores, é essencial também que você entenda as duas formas de você ganhar dinheiro com as ações. E a primeira delas é uma forma ali até mais clara e mais direta para você entender, que é basicamente com a valorização, ou seja, com o crescimento da ação. Então, ali, vamos supor que você compra uma ação por R$10 e daqui a um tempo ela está valendo, sei lá, R$20, R$30. Você ganhou com esse crescimento, com essa valorização do papel, com o crescimento daquela empresa. Então, essa é a primeira forma para você ganhar dinheiro com as ações. E a segunda forma para você ganhar com as ações é justamente para quando você recebe dividendos distribuídos por aquela empresa que você tem ação. Então, aquela empresa ali, nas suas atividades, ela tem o seu lucro e aí ela pega parte desse lucro e distribui para os seus acionistas na forma aí de dividendos. Bom, e falando um pouquinho aqui da parte de você ganhar dinheiro com a valorização das suas ações, nesse ponto é interessante, é essencial que você invista em bolsa de valores, que você invista em renda variável, seja em ações ou fundos imobiliários, visando aí principalmente o longo prazo, investindo para daqui 10, 15 anos ou até um período de tempo maior, porque é basicamente nesse período de longo prazo, que bons ativos de renda variável, que boas ações, que bons fundos imobiliários, eles tendem a te entregar bons resultados. Bom, e aí exemplificando essa parte, esse conceito de investir
Pro longo prazo, se você observar na tela aí o gráfico da performance das ações da WEG3, que é uma empresa que atua na parte de máquinas e equipamentos, nos últimos 12 meses você vê que as ações da WEG, elas tiveram desvalorização de quase 25%. Então, à primeira vista, você pode imaginar que é uma empresa ruim, que é uma empresa ali que não serve para o investimento, mas se você pegar por um período de tempo maior, no período aí de 5 anos, por exemplo, você percebe que as ações da empresa elas tiveram um crescimento expressivo, e se você pegar um período de tempo ainda maior, desde 2000, que foi o período que foi o ano que a empresa entrou na Bolsa de Valores, você vê que as ações da empresa elas tiveram um crescimento aí de quase 20.000%. Então, você vê aí que investir em boas empresas, visando principalmente o longo prazo, vai te gerar os melhores resultados e vai te entregar as melhores rentabilidades. E claro que nesse ponto de você investir em ações visando aí o longo prazo, é claro que não são todas as empresas, não são todas as opções que vão ter essa performance no longo prazo, não são todas as empresas, não é só você ir lá na bolsa e comprar uma ação e esperar que ela vai crescer 20.000%, 10.000%, não. É interessante que você saiba como analisar uma empresa, saiba como escolher uma empresa, porque existem esses crescimentos exponenciais ao longo do tempo. Mas também existem empresas que caíram bastante ao longo dos últimos anos. E um exemplo aí bem conhecido, também está passando na sua tela, o gráfico da IRB Brasil, que é uma empresa ali de seguros que vem apresentando uma série de problemas nos últimos tempos. Você vê que o gráfico dela no último ano apresentou ali, as suas ações apresentaram ali uma queda de 73%, e se você ampliar o período um pouco mais para nos últimos 5 anos, você percebe que as ações da empresa elas caíram quase 85%. Então você vê que é importante que você saiba como escolher uma empresa, que você invista em boas empresas com bons números, com bons resultados, empresas que estejam em bons setores, e aí fazendo todo esse processo, investindo no longo prazo, a tendência é que você tenha bons resultados e tenha boas rentabilidades. Bom, então agora que você viu o conceito, viu ali as partes de mercado primário, mercado secundário, sabe como você pode ganhar dinheiro com as ações e sabe que você precisa investir para o longo prazo, um último ponto que você precisa saber antes de investir em ações é que existem tipos de ações negociadas na nossa Bolsa de Valores. E aqui eu vou focar nas ações que são mais conhecidas e as ações que têm mais circulação na nossa Bolsa, certo? Então é importante que você saiba que toda ação, ela para ser encontrada, para ser localizada lá na nossa Bolsa, ela é localizada por um código de 4 letras e um número no final, e aquele número, ao final da ação, indica qual tipo de ação aquela empresa está negociando na Bolsa de Valores. Então aí na nossa Bolsa, você já deve ter visto aí um código, por exemplo, BBDC3, que são as ações do Banco Bradesco, e TSA4, que são as ações da Itaúsa. Esse númerozinho no final, 3 ou 4, indica o tipo de ação que aquela empresa está negociando na Bolsa. E aí o número 3 indica que são ações ordinárias, que são ações que dão direito a voto em assembleias e decisões dentro da empresa para os acionistas. Então, quanto mais ações você vai tendo daquela empresa, você pode ter o direito de votar e pode ter o direito de tomar alguma decisão dentro daquela empresa, dentro da assembleia daquela empresa, certo? Claro que isso é proporcional à quantidade de ações que você possui, mas esse tipo de ação, as ações ordinárias, com o final 3, elas te dão esse meio que poder de voto e poder de decisão dentro das empresas. Bom, e o número 4, as ações com o final 4, são as ações preferenciais. E aí, como o nome dela sugere, são ações que dão preferência aos seus investidores na hora de receber os dividendos. Então, as ações com final 4, as ações preferenciais, elas tendem a pagar mais dividendos e uma frequência maior para os seus acionistas. Então, ações com final 3 e 4 são ações mais presentes, são ações mais comuns na nossa Bolsa de Valores, certo? Mas você também pode achar ações com final 11, que são as ações Unities, com final 5, que são as ações preferenciais tipo A, e as ações com final 6, que são as ações preferenciais tipo B. Esses três últimos, elas não são tão comuns, certo? De você achar na Bolsa de Valores. As mais comuns, como a gente comentou, são as ações com final 3 e final 4. Então isso era tudo que você precisa saber e precisa conhecer sobre as ações, certo? Esse ativo aí que te permite ser sócio de grandes empresas, que te permite conseguir boas rentabilidades, bons resultados ao longo do tempo, como você viu lá no exemplo do gráfico da WEG, certo? Então é um ativo aí bem interessante para você conhecer e para você possivelmente fazer o seu investimento, e sempre, como a gente comentou, visando aí o longo prazo, que é nesse período que você vai ter os seus melhores resultados, claro, se você investir em boas empresas. Bom, e falando agora sobre os fundos imobiliários, que também são ativos de renda variável, que também são ativos negociados em bolsa de valores, os fundos imobiliários, como o nome do ativo sugere, são fundos de investimentos, ou seja, são um grupo, uma comunhão de pessoas, de investidores, que investem seus recursos no setor imobiliário, seja na compra ou na construção de grandes imóveis de vários segmentos, como segmentos de galpões logísticos, escritórios, shopping center, banco, hospital. Então existem vários setores, vários segmentos de imóveis
que os fundos de investimentos imobiliários podem investir o seu recurso. Bom, e aí esse grupo, essa comunhão entre investidores que investem seus recursos na compra ou na construção de imóveis, eles meio que fracionam esses imóveis em cotas, em pedaços, e colocam esses pedaços lá na Bolsa de Valores, e aí você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário, e aí quando você compra uma cota de um fundo, você passa a ser um dos donos de todos aqueles imóveis pertencentes ao portfólio daquele fundo imobiliário. Então aí pegando o exemplo de um fundo como o HGLG11, por exemplo, que é um dos nossos maiores fundos, um dos fundos mais robustos, com os melhores indicadores da nossa bolsa, o HGLG11 ele é um fundo que investe em galpões logísticos, e dentro do portfólio do fundo, ele investe em 17 galpões, em 17 imóveis, distribuídos aí por 5 estados do Brasil. Então quando você compra uma cota do HGLG11 lá na nossa Bolsa de Valores, você está investindo diretamente em todos esses imóveis, você passa a ser um dos donos de todos esses imóveis pertencentes ao portfólio do HGLG11. E assim funciona como qualquer fundo, certo? De qualquer setor. Quando você compra uma cota, você passa a ser um dos donos de todos aqueles imóveis que pertencem ao portfólio daquele fundo. Bom, e como você pode ter imaginado, todos os meses, esses imóveis que pertencem ao portfólio daquele fundo, eles pagam aluguéis para aquele fundo, certo? Então, o fundo ele compra os imóveis, aluga esses imóveis para os seus inquilinos e todos os meses esses inquilinos pagam aluguéis para aquele fundo. E aí o fundo ele pega uma parte desses aluguéis que eles recebem todos os meses e repassam para os seus cotistas na forma de proventos, na forma de rendimentos. Então, investir em fundo imobiliário é uma forma interessante, é uma forma ideal para você, além de investir no setor imobiliário brasileiro, de você receber todos os meses um rendimento, um provento isento de imposto de renda. Então essas são as principais características que você precisa conhecer, que você precisa saber sobre os fundos imobiliários, certo? São ativos, eles são investimentos que te permitem, além de investir no setor imobiliário com baixo custo, com um pequeno custo inicial, até porque com algo em torno de R$100, de R$200, você já consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários na nossa bolsa, certo? Então são ativos que te permitem investir no setor imobiliário e além disso são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam proventos todos os meses. Então, por essa característica, o fundo imobiliário ele é um ativo ideal para você formar uma renda passiva e mensal. E um outro ponto aí bem interessante dos fundos imobiliários é que eles são ativos bem menos voláteis que as ações, certo? As ações elas oscilam bastante todos os dias lá na nossa Bolsa de Valores. Já os fundos imobiliários não. Eles são ativos mais tranquilos, por assim dizer, certo? Eles oscilam bem menos que as ações. Tanto que você vê aí o gráfico do HGLG11 que a gente conversou. No último ano, ele valorizou ali algo em torno de 3%, certo? Menos de 4%. Então você vê que é um ativo que ele oscila bem menos. Então, entre ação e fundo imobiliário, os fundos imobiliários, eles em tese, eles são mais seguros para você investir que as ações. Bom, então esse foi o nosso guia básico, certo? Com tudo que você precisaria saber sobre ações e sobre fundos imobiliários, certo? Então, se você tem o seu interesse de investir, de começar a investir em renda variável, de começar a investir em bolsa, ou seja, de começar a investir em ações, em fundos imobiliários, é muito interessante que você comece com uma boa base de conhecimento, certo? Que você comece entendendo como que esses ativos funcionam, como que funciona o seu dinheiro quando você investe nesses ativos, certo? Então eu acredito aí que ao longo desse vídeo você viu tudo que você precisa saber, desde definições de como que você pode ganhar dinheiro com esses ativos, tá bom? Então, no mais, é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Se você já investe nesses ativos, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Deixa um comentário aqui se você já investe, se você ainda não investe e pretende começar a investir, certo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever aqui embaixo, certo? Para ajudar a gente a crescer esse projeto, esse canal que está só no começo, tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like aqui embaixo, tá bom? Que vai ajudar a gente bastante a divulgar ainda mais esse vídeo. Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!